Boa noite. Simone, boa noite. Vamos para mais uma live. Só checando a iluminação para ver se tá ok. Tá me ouvindo bem, Simone? Perfeito, então. Só esperar mais uns minutinhos, a gente já vai começar. Olha só, Simone, o que você ganhou no sorteio. Tá aqui te esperando. Boa noite, Andréia. Mais uns minutinhos. Certo? Vamos lá. Ok, então a iluminação tá boa, estão me ouvindo bem? Ok? Vamos lá, para mais uma live. Falamos bastante já da postura sentado, não é? Sobre as almofadas, o posicionamento, falando sempre dessa parte que é muito importante, posicionamento, e focando o enfoque muito forte na questão de prevenção, né, das lesões por pressão, tratamento também, auxiliando com essa redistribuição da carga. E hoje a gente vai falar um pouquinho da postura deitado, que tão importante quanto a postura sentada, a postura deitada é muito importante no processo de reabilitação, em todo o longo da vida do usuário de cadeira de rodas, que precisa de necessidades especiais, ou outro tipo de paciente acamado. E muitas vezes o paciente, ele desenvolve uma lesão por pressão na pele e nem foi na postura sentado, foi na postura deitado. Então isso é muito importante a gente prestar atenção na cama, no tipo de cama que ele utiliza e no tipo de superfície de suporte deitado que ele utiliza, o colchão. E hoje a gente vai falar da superfície de suporte deitado, os colchões que na verdade são pillows, né? São superfícies que são sobrepostas ao colchão da cama do paciente, ok? E a gente vai apresentar hoje um colchão da Delamed, que já faz sucesso no mercado, né? Que é o Air Plus. Ele é um sistema de alívio de pressão alternada. Então é um colchão que já é muito conhecido, mas a gente precisa entender melhor como ele funciona, né? E o quão simples é de utilizá-lo. E para tudo isso a gente precisa dar uma introdução em relação ao equipamento e à postura também, certo? Então, o colchão da Delamed, ele é um equipamento eletromédico. Ele foi construído de acordo com todos os critérios, né, de normas internacionais de segurança e desempenho de equipamentos eletromédicos, que é uma norma que tem para esse tipo de desenvolvimento de equipamento. Ele é registrado na Anvisa, tem registro na Anvisa e em Metro também. Então, ele tem esses dois registros que são importantes e são obrigatórios para esse tipo de equipamento, certo? Então, a gente precisa entender primeiro como é que ele se apresenta, né? O que vem nesse colchão da Delamed? Ele é um pillow, né? Que vocês estão vendo aqui. Eu coloquei o colchão em cima, coloquei embaixo, tem um colchão de solteiro, de espuma, tá sobre uma mesa, né? Um pouco improvisado pra gente fazer. Então, primeiro, ele é esse colchão inflável, tá vendo? Ele tem o tamanho de uma cama hospitalar. Ele serve, pode ser colocado em colchão de solteiro também pode ser sobreposto sobre um colchão de casal, só que ele é menor. Então ele é composto desse colchão inflável
que ele é super leve, ele pesa cerca de 1,953 kg, então é um produto leve, né? E ele vem junto com uma mangueira, ok? Uma mangueira que é esse que conecta o ar aqui, que tá conectada, tá? Essa unidade de controle, que é essa caixinha aqui que faz todo o processo da entrada e da saída do ar, ele que controla isso automaticamente. Então, essa caixinha pesa 918 gramas, também equipamento super leve, né? Olha, o colchão tá ligado agora. Vocês não conseguem ouvir o ruído, é muito silencioso esse colchão, tá vendo? Ele tá ligado e tá fazendo a alternação de ar agora. Vem junto um manual de instruções, com todas as instruções de uso, de montagem, né? As garantias, como se é a higiene dele, né? Como você higieniza ele, como você faz a limpeza, todas as informações aqui e também a questão de garantia e de serviço autorizado também. E mais um kit reparo, né? Que é tipo um pedaço do PVC com uma colinha se tiver algum furo muito pequeno. Mas a gente tem um índice muito baixo de reparo, então ele é bem resistente. Então tudo isso vem dentro dessa caixa. Então o colchão, essa unidade, né, essa peça, com essa caixinha que é o motorzinho dele, né, que é a unidade de controle, eles pesam juntos 2,8 kg aproximadamente. E junto com a caixa, em torno de 3 kg, menos de 3,1 kg. Então, todo o equipamento ele é muito leve. Muito fácil de transportar também. Se o paciente for viajar, você pode levar isso aqui na mala. Você desmonta o colchão, tudo vai entrar aqui dentro dessa caixa. Esse pillow todo, essa caixinha, você desmonta, tira o ar e você consegue colocar aqui e transportar facilmente. Então, ele é muito fácil de transportar e muito leve, ok? E quais são as características desse colchão para a gente entender como ele é, né? Ele é um sistema super prático de usar, muito fácil de usar. E o bombeamento do ar é feito automaticamente, tanto é que ele tá ligado agora e ele tá bombando o ar aqui, né? E tá entrando ar dentro desse pillow, muito fácil. Baixíssimo ruído, ele tá ligado. Se vocês estão conseguindo ouvir, é muito baixo. E tem baixa vibração também, que é muito importante. Porque quando você tá à noite, né? O paciente tá dormindo no quarto à noite, no silêncio da noite, ele pode não fazer tanto barulho. Mas se ele tiver um alto índice de vibração, isso incomoda bastante. Então ele tem baixo ruído e baixo índice de vibração. Baixo consumo de energia também, ele é muito econômico, muito econômico. Ele pode ficar ligado até 24 horas por dia, direto, dependendo da necessidade. Então, se o paciente não está na cama, você pode desligar, né? Só num clique desliga. Agora, se ele ficar acamado direto, ele tem resistência para ficar ligado por muito tempo. E o que é muito importante, ele suporta até 135 quilos, então ele tem um limite maior de peso do que outros colchões com essas mesmas características de pillow PVC. Ele suporta até 135 quilos. E o tamanho dele é 1,98 de comprimento, 89 de largura, e quando ele está ligado agora, o máximo de altura no pico da célula é de 6 centímetros inflado. Ok? E ele tem na voltagem 127 e 220, né? E isso é um ponto muito importante para a gente se ater quando for ligar na tomada, não é? Então ele pode vir na tensão 127 ou 220. Então, como ele é durável e compacto, que ele pode entrar nessa caixa aqui para transporte, se você tiver que o paciente tiver que viajar, se deslocar para algum local, né? O material desse colchão, ele é um PVC super resistente e fácil de limpar e higienizar. Ele é leve e ele é impermeável, que é um ponto muito importante para os pacientes que não têm controle de esfíncter, ok? E como você pode limpar? Você limpa com um pano umedecido, com uma solução de hipocloreto de sódio, né? Não deve mergulhar embaixo da água e não deve ser esterilizado em autoclave. Então, com um pano umedecido, você pode higienizá-lo, ok? E nunca deve passar álcool, porque o álcool com o tempo ele vai ressecar, é PVC, né? E com o tempo pode danificar esse material. Mas já o hipoclorito
de sódio. Com um pano úmido você pode já limpá-lo e higienizá-lo tranquilamente, ok? Certo? Tem uma vida útil muito grande, né? A gente dá uma garantia de 1 ano, né? Garantia legal de 3 meses de coisa, mas a Delamed tem uma garantia estendida, então esse equipamento tem uma garantia de 1 ano, uma manutenção, um índice de manutenção muito baixo, e isso, todas as informações você pode ter direto com assistência técnica autorizada ou com o saque da Delamed, ok? Gente entrando, Andréia, Carlos, Renata, lá, todos me ouvindo bem? Ok. Então, já apresentamos, ele vem nessa caixinha, o sistema muito simples de operar, né? E como é que é o funcionamento desse colchão? Ele é um sistema que ele estimula os tecidos inativos, porque ele tem uma oscilação, né? Não sei se vocês conseguem perceber aqui com a imagem, né? Ele tá ligado e ele vai oscilando, ele vai alternando. Então são fileiras, né? São 130 células de ar que eu tenho nesse perfil todo, no tamanho todo do colchão, tenho 130 células e elas têm 2 entradas de ar. Então elas se dividem em 2 vias. Enquanto uma via infla mais ar, a outra via desinfla mais o ar. Isso faz com que tenha um movimento suave e isso estimula a circulação mais a questão da tensão superficial da pele. Então ele é um colchão de prevenção para as lesões por pressão. Ele serve tanto para prevenir como também dar mais conforto para o paciente acamado. Porque se usar uma espuma simples, plana, né, ou mesmo as perfiladas de espuma, que é tipo a caixa de ovo, isso quanto mais tempo o paciente se tornar deitado, vai ter mais compressão, mais deformação desse tecido e do próprio material. O colchão com essa oscilação, né, e com esse sistema aqui de pressão alternada, o que ele faz? Ele faz um leve, muito sutil movimento, né? Não é que ele vai balançar o usuário, o paciente quando está deitado, não. Ele faz um movimento muito sutil. Então isso favorece uma distribuição mais efetiva dessa pressão, né? E se caracteriza como uma prevenção de lesões e trazendo também maior conforto para o usuário. Porque lembra que a gente falou já nas outras lives, sempre que a gente está sentado, quanto deitado, a gente nunca podemos esquecer da questão do conforto, é importante. Então, se você usa uma superfície mais plana, mais rígida, você vai gerar mais compressão. Por quê? Porque o corpo precisa se moldar a essa superfície. Quando você usa essas superfícies que oscilam, né, que tem essas diferenças e consegue ter uma melhor acomodação, né, molda um pouco mais essa parte do corpo de apoio, isso você faz com que tenha uma tensão superficial mais baixa. Então, isso favorece uma melhor redistribuição da carga e, consequentemente, você vai prevenir mais o aparecimento das lesões por pressão, algum tipo de famosas escaras. Então, ele é um processo preventivo. E é muito importante porque o paciente pode estar sentado nesse colchão, tanto deitado, de barriga para cima, em supino, em decúbito lateral, tanto direito quanto esquerdo, né? E ele é flexível. Então, se a cama precisar sofrer uma elevação de angulação, ele também ele se ajusta a isso. Então, você pode medir isso, pode graduar essa angulação da cama junto com o colchão. A gente sempre orienta que quando tem esse tipo de mudança de decúbito, você sempre precisa ver se o colchão se encaixou, esse pilo se encaixou perfeitamente sobre a superfície, com essa angulação, e não teve nenhuma uma dobra que não favoreça essa circulação do ar. Feita essa verificação, ok, você pode usar tanto numa superfície totalmente plana, quanto nessa questão da elevação dele. Então, essas 130 células, elas são uniformes, né? E são divididas em 2 vias e vão oscilando esse ar. Esse processo de oscilação do pico
que faz todo o processo. Então, vocês estão vendo uma linha aqui e uma outra linha aqui. Cada linha, né? Uma linha assim, uma linha não, tipo uma par, uma ímpar, ela vai se conectando com um cabo que tem aqui. Então, essa oscilação, esse processo todo do ciclo de inflar e depois reduzir, desinflar um pouco, ele não vai murchar totalmente, né? Ele vai só dar um pouco mais inflada, fazer um pouco mais de pressão e depois ele vai baixar mais, desinflar um pouco mais isso. Esse ciclo completo, ele leva 5 minutos. Então, a cada 5 minutos se completa um ciclo e a cada 5 minutos se alterna essa entrada de ar. Quando eu ligo ele leva um pouco mais de tempo para entrar ar em todo ele, que o ciclo todo para entrar é em torno de 10, 11 minutos. E depois, cada oscilação de cada ciclo em 5 minutos, certo? Então, ele é um pilo sobreposto ao colchão da cama, que é para reduzir os riscos de lesão por pressão. E se tiver uma lesão mais no estágio mais inicial, ele ajuda também. Sim? Olá, Sandra Rampini, direto de Joinville. Então, como a gente instala, como a gente utiliza esse colchão? Ele é muito simples, a gente não precisa de nenhum profissional especializado para ir lá na sua casa fazer. Você vai lá com a indicação adequada do profissional, do enfermeiro, do médico, do terapeuta, que precisa de uma superfície de suporte para prevenir as lesões por pressão. Você mesmo pode montar na sua casa o colchão, ok? Então, vamos ver aqui. Olha só. Vou colocar aqui essa unidade de controle que está controlando o ar. Ok? Conseguem me ver bem? Então, este é o pilo, né? Ele tá funcionando agora, tá ligado, né? Ele tem o tamanho de uma cama hospitalar. Ele vem com essa saia aqui, com essa aba aqui, certo? Então, você vai colocar ele em cima de um colchão, da cama hospitalar, de uma cama de solteiro, pode ser até da cama de casal, só que não vai cobrir a cama toda, vai ser só de um lado. Você vai colocar ele sobreposto e essa saia que vem aqui, essa aba, ela vai por baixo do colchão. Você coloca por baixo do colchão. Essa é a cabeceira da cama e aqui nos pés eu tenho a mesma aba. E eu vou colocar também por baixo. Então, isso é para prender, como se fosse um lençol, essa aba, ela funciona. Então, ela prende o colchão aqui. E depois que eu coloquei em cima do colchão, eu vou colocar um lençol sobreposto, isso aqui. O que é muito importante é a gente não colocar muitas coisas aqui em cima disso. Porque o funcionamento é o mesmo da almofada com ar. E dos outros sistemas de superfície de suporte também de ar. Se você começa a colocar muita coisa, o paciente tem mais dificuldade de ter contato do corpo com essa superfície. É como se fizesse uma camada entre o corpo dele e esse pilo. Então, ele não vai usar adequadamente, ele não vai conseguir fazer um uso adequado dessas propriedades do material, do que favorece esse colchão. Então, é só esse colchão e um lençol fino. E depois o paciente pode deitar, ok? Então, o que a gente vai fazer? Veio essa mangueira aqui, que se conecta aqui no colchão, olha só, tá vendo? São duas entradas, porque são duas vias, né, de ar, aqui. Você conecta esse aqui, vai colocar lá, e depois essa mesma mangueira você vai conectar aqui, no equipamento, nessa unidade de controle, ok? Você fez isso, você vai ligar ele na tomada. Então, meu colchão já tá ligado. Uma coisa muito legal é que esse cabo que conecta a unidade que você vai ligar na tomada, ele tem 3 metros. Então, ele é um cabo mais longo do que o padrão. Isso facilita bastante, porque nem sempre se tem uma tomada próxima à cama, ao leito. Então, não tem, às vezes, necessidade de colocar uma extensão. Pode-se usar uma extensão, mas não tem necessidade, porque ele tem 3 metros e quase sempre atende melhor. Ok?
sempre quando for conectar na tomada, prestem atenção na voltagem do equipamento. Se ele é 127, 120, 110 ou 220. Ok? Conectou, Fábio, já tudo ok. Você vai acionar essa unidade de controle. Agora ela tá ligada, vocês estão vendo? Ela tá ligada, tá funcionando. Agora eu desliguei, vou ligar essa unidade de controle. E cobrir com lençol e tá ok. E vou aguardar um tempo, né, em torno de 10, 11 minutos, para o ar circular, entrar em todo o colchão. Aguardei esse tempo, meu colchão já estava ligado antes, então já passou esse tempo. Ah, uma coisa muito importante, essa unidade de controle, ela vem com essas alças, ok? Você pode pôr essas alças penduradas na grade da cama, na lateral, né? Ou pode virar, pode ser nos pés também. Okay. Ou lateralmente em alguma parte. Então aqui, olha, eu tenho uma estantezinha aqui, eu penduro ela aqui, ela pode ficar aqui, pode ficar nos pés ou na cabeceira. Quanto melhor. Como for melhor para colocarmos. Ok? E aqui vocês conseguem visualizar, ele tem uma unidade de tensão que vai de 1 a 5. Isso aqui é a graduação dessa tensão do ar. Então, quanto mais forte, né? A primeira vez que eu ligo ele, quando ele tá vazio, é melhor eu já ligar no 5. Pego aqui o botão, liguei, on, põe no 5, ele vai encher, depois eu vou graduar. Por quê? Quanto mais forte, mais duro vai ficar, porque vai ter mais ar, vai ter mais tensão. E isso depende conforme o peso. Como ele tem um limite de peso para 135 quilos, se um paciente com 130 quilos, se eu deixar aqui no 1, vai ficar mais difícil dele flutuar nas áreas mais pesadas, que são principalmente o quê? A pelvis, essa região, e o calcânio também. Então, você aumenta essa graduação conforme o peso dele. Quanto maior o peso, você vai graduando isso e você vai verificando como fica essa tensão também para ele usar. Se fica confortável adequadamente, se ele consegue referir ou não, se está mais confortável ou não. Um exemplo, eu testo o colchão, a mais agradável para mim é o nível 1. O nível, eu fiz uns testes, gravei até aqui no Extensor, no sensor. O nível 5, no estágio 5, é muito para o meu peso e para minha pele. Então, ele fica mais rígido, mais firme, faz mais compressão, né? O que melhor me adaptei foi com o estágio 1, porque ficou mais suave e eu consigo ter uma melhor redistribuição da carga. Ok? Alguma pergunta? Não? Então, eu fiz esse processo. Ele tá ligado e tá funcionando. É muito simples essa parte, essa montagem e o uso desse equipamento. Eu queria mostrar para vocês questão do vídeo. Conseguem visualizar? Ele reflete diferente aqui por causa da luz da light aqui. Então, aqui eu tô sentada, eu tô deitada, essa é a minha pelvis, tá vendo? De barriga pra cima, em supino, e essa aqui é a região toda da minha nádega, da minha pelvis. E o equipamento tá funcionando, ele tá no estágio 1. Então, olha como ele tem uma efetiva redistribuição de carga. Vocês conseguem? Se eu colocar assim, ó, reflete a luz. Conseguem ver? Então, eu tenho um pico de tensão aqui, ó, muito baixo, em torno de 60, tá vendo? É o ponto mais alto. O coeficiente de variação é em torno de 45 milímetros de mercúrio por centímetro quadrado. Então, a região da minha pelvis, quando eu estava deitada nesse colchão, com essa graduação de nível 1 aqui, que se adaptou melhor, que me senti mais confortável, uma tensão superficial muito baixa da pele. Tá vendo? Então, com essa imagem, com esses dados que eu tenho aqui,
muito mais difícil seria se eu ficasse acamada, ficasse muito tempo usando o colchão, seria dificilmente eu desenvolveria uma lesão por pressão, ok? Vocês estão conseguindo ver bem? Porque reflete a luz da lâmpada e a luz do... Então, ó, continua gravando, tá mostrando, né? Eu fiquei 5, tem um vídeo de 15 minutos e foi uma tensão superficial constante, que é muito importante também. Para quem já acompanhou as outras lives e aqui eu falei do sensor, o tempo também de reação é muito importante. Às vezes, a imagem inicial é uma imagem até boa, mas depois, conforme você vai ficando mais tempo, é como se tivesse uma fadiga do material e começa a aumentar a compressão. O que se observou nas filmagens foi que a gente consegue o equipamento, o Pilo conseguiu manter essa tensão baixa, essa tensão superficial da pele baixa. Ok? Tem uma pergunta, teria uma tabela de peso para a escolha? Não, a gente não tem a tabela explícita com o peso. O ideal seria você experimentar. Quanto maior o nível, maior a tensão, maior é o peso. Né? Porque é muito difícil você estipular. Vou ter que abrir o meu peso aqui em rede nacional. O peso de cada um, porque também você precisa ver a característica da pele, como que tá a pele, como é a movimentação. Esse paciente ele se movimenta, ele fica estático, não faz nenhuma mudança de decúbito sozinho, então, ou são mudanças, né, com estágio de tempo maior, então a gente precisa graduar. É muito difícil dizer, todos os pacientes com 60 quilos eu coloco no 1, todos com 80 eu coloco no 2, todos... É muito relativo porque tem as outras características da pele, como tá a situação. Então, ele já é um paciente mais tempo acamado, ele tá mais debilitado, ele pode ser pesado, mas ele pode ter muita protuberância óssea, pode ser magro também. Então, são características que divergem muito. Então, é muito difícil eu estipular cada nível por um peso, né? Não que não se possa fazer isso, mas se torna muito mais arriscado. O ideal é a gente medir essa tensão conforme for e ver como se adapta melhor com a pele, com o corpo, com o bem-estar do paciente, do usuário, ok? Então isso é muito relativo, se a gente taxar assim fica muito difícil. Então essas alças, né, que você vai pendurar, a gente dobra aqui para não furar. E olha só, o vídeo continua, tá vendo? E a tensão superficial da pele, olha só, continua baixa aqui. É que quando reflete assim, a cor fica mais clara, mas se a gente for olhar no ponto, olha só, vendo? O ponto que eu tenho mais pressão aqui, ó, no quadrado, olha, por centímetro quadrado, olha, 52, 56 milímetros de mercúrio por centímetro quadrado. Eu já tô sentada aqui há quase 5 minutos. É muito baixo esse nível. Então, ele consegue prevenir as lesões de pressão. Salvo que, como nós já falamos das outras vezes, na questão da postura sentada e postura deitada também. As almofadas, os colchões, essas superfícies de suporte, de apoio, elas aumentam a tolerância da pele. A gente nunca deve tirar do protocolo as mudanças de decúbito, tanto sentado quanto deitado, porque isso estimulam outras partes, né? O sistema, circulação sanguínea como um todo, a questão da propriocepção, a parte respiratória, a parte digestiva, são conjuntos de coisas. E a questão de cognição também, atenção, concentração, memória. Às vezes o paciente precisa sentar, precisa se movimentar, sair um pouco da cama para prestar melhor atenção para todo o meio ambiente, para interagir melhor, né? Dependendo quanto que ele recebe de comando, quanto que ele tem de comprometimento ou não, qual é a dependência ou não dele. Então essas superfícies a gente aumenta a tolerância da pele, mas o ideal é que o paciente não fique direto deitado, não fique direto sentado, né?
que façam as mudanças para o lado de cúbito lateral para a direita, para a esquerda, em supino, faça elevação da cabeceira. Então, tenha movimentos, porque isso é muito importante e isso faz parte do protocolo. Mas pacientes com risco de desenvolver lesões, né, e pacientes que têm dor, para tornar mais confortável, é muito importante que eles tenham uma superfície de suporte adequada. E um recurso para paciente de baixo risco são os pilos, esses pilos com alternância do ar, ok? Olha, eu continuo no meu vídeo, tá com quase 7 minutos, olha só, atenção, até baixou, olha, foi para 46, olha só, tá vendo? Então, quando entra mais ar, fica um pouco mais elevada, porque ele fica um pouquinho mais rígido, mas alivia de um... são via sim, via não, então ele alivia um pouco mais de um lado, num ponto, e do lado já faz um pouquinho mais de pressão, e ele vai alternando essa pressão conforme. Então, eu já tô aqui sentada há quase, ó, 7 minutos, 23, e a tensão é muito baixa, olha só, 28 eu cheguei agora, 27, e essa aqui é a região toda da minha pelvis, é a minha nádega deitada em supino. Então, ok? Tem alguma contraindicação? Não, a princípio não. Precisa ver, às vezes, pacientes que fizeram cirurgias de coluna e que precisam mais estático, né? O movimento é muito suave. É sempre bom ter uma indicação do médico quando ele libera para postura deitado e tiver, ou da enfermeira ou da terapeuta, mas a princípio não. Uma coisa muito importante é que ele não interfere em marca-passo, então a questão da eletromagnética dele, né? Ele não interfere, você pode usar por um longo período, mas a princípio não. Mas é sempre bom ter uma indicação, principalmente os pacientes mais debilitados, né? Ou às vezes o paciente que tem uma lesão estágio 4, com laje mais avançado, talvez para ele seja ideal um outro tipo de pillow, né? Com mais envolvimento. Ele estimula essa circulação, melhora essa propriocepção, conforto, mas ele é um perfil baixo. Então, perfil baixo é mais prevenção do que tratamento em si, mais prevenção. Mas, se o paciente tem uma lesão, estágio inicial 1 ou 2, que é mais superficial, e ele não pode ter um outro tipo de colchão, ou melhor do que deitar num colchão de espuma, esse tipo de pillow atende. Mas ele é prevenção. Pacientes de baixo risco, ok? Como você usaria ele em uma poltrona? Você pode, ele é flexível. Só precisa ver as dobras, porque se você fizer um ângulo de... imagina que isso aqui é a poltrona, o ângulo de... Olha, 90, né? Vista lateral aqui, né? Para que quando ele dobre... Vamos ver aqui. Deixa eu botar a unidade aqui. Vocês conseguem ouvir algum ruído dele? Ele tá ligado, tá vendo? Ele pode dobrar, ele pode ser flexível, tá vendo? Ele pode dobrar aqui, só precisa ver se não pode ter um corte, uma dobra muito aguda. Então a gente cuida para que não interfira na circulação desse ar. Mas a princípio você pode pôr ele numa poltrona, se você tiver nada que atrapalhe ele consiga trabalhar bem. Sabe? Eu digo assim, impedir de ficar assim, uma dobra dessa forma assim, e isso pode interferir na passagem de ar. Mas se ele tivesse, cuidar na forma que você for posicioná-lo na poltrona, né? Deixar mais aberto, você pode usar essa superfície que não tem problema nenhum. Coisa muito importante, então, eu fiz um vídeo de 7 minutos, eu tenho um de 15 também, outros vídeos com a mesma superfície. Mas olha só como ele terminou com uma tensão muito baixa. Olha só aqui, tá vendo? Nos picos lá, aqui o quadrado aqui, ó, centímetro quadrado, 37. Então, ficou 7 minutos e fez um ciclo completo. Começou um segundo ciclo, que significa que
ele inflou mais uma célula, depois ele desinflou mais a outra, e isso não fez com que gerassem picos de pressão, que é o que é muito importante. Não gerar picos de pressão. Esses picos é que fazem uma oclusão e interferem nesse fluxo sanguíneo e também favorecem uma deformação celular, que são as causas das lesões por pressão. Ponto muito importante, né, que se compara muito, que a gente fez, é essa espuma, né? Então se usa ainda muito esse tipo de espuma, que é a espuma casca de ovo, caixa de ovo, né? Que é perfilada com esses picos, tá vendo? Com essas coisas. Então, esse tipo de espuma para uma superfície de suporte é um conforto só, porque a gente pode visualizar aqui, vamos ver se a gente consegue. Ó. Olha a diferença da imagem, vocês conseguem ver? Olha só, enquanto eu tava com um pico lá de 37, 52, aqui eu tô com um pico, olha só, o movimento que eu faço, deixa eu segurar melhor aqui, vocês conseguem ver aqui no tablet? Então, eu me movimentando, tá vendo os pontos amarelos e vermelhos que vem? Ele não consegue fazer uma redistribuição de carga e ter uma tensão superficial mais baixa dessa pele, né? Então é um tipo de espuma que é para um conforto, um alívio, um conforto bem suave, bem... não consegue atender, fazer uma prevenção, e ainda se utiliza muito esse tipo de espuma em superfície, sem contar que esse tipo de espuma, ele concentra mais calor do que esse sistema, mesmo sendo um PVC, e com esse design favorece melhor essa circulação. Então aqui a gente continua, fez um vídeo, tá vendo? Olha, deixa eu adiantar aqui. Tá rodando o vídeo, olha só. Então, aqui eu já tenho um pico de 70, tá vendo o número lá embaixo no quadradinho? De 70, enquanto lá eu tinha 30 aqui. Onde eu toco aqui, me mostra a pressão por milímetros, tá vendo? Então, lá onde eu tinha 30, 40, o máximo foi 50. Aqui eu já tô com um pico de 70 e por 1 minuto e 36. Então, significa que quanto mais tempo eu tenho, o tipo de reação desse material, né, ele consegue absorver menos. Então a tendência é ter uma maior tensão superficial dessa pele. E não consigo fazer uma prevenção com o tipo de espuma perfilada. É um conforto. Mas prevenir, não consigo com a pele. Então aqui eu tenho um vídeo, continua, tá vendo? Com 2 minutos. E olha só. O pico tem um pico de 71. Essa aqui é a minha região da pelvis. Sou eu sentada aqui, ok? Então, eu tenho picos maiores. E quando eu me movimento, tá vendo? Um pico continua de 70, um pico maior. Olha, já chegou a um pico de 80, tá vendo? E isso eu tô deitada há 3 minutos nessa superfície. Ok? Vou colocar aqui mais solto. Jô Furlaneto. Para adquirir o colchão, ele é vendido no Brasil todo. Você pode entrar no site da Delamed, delamed.com.br, e ver os pontos de distribuição, mas em todos os estados do Brasil são vendidos. Não é possível visualizar eu mostrei quando eu cliquei em cima, não foi possível visualizar os picos?
Vamos sentar mais uma vez, então. Olha, aqui, ó, um exemplo. Tô colocando, tá vendo? Esse quadradinho aqui, ó, é o que mostra o pico que tem. Então, eu coloquei o dedo aqui, lá embaixo apareceu agora, ó, um pico de 63. E aqui, eu vejo aqui, ó, pico, tá vendo? Por milímetros de mercúrio. Aqui na lateral, esse é o pico que tem. Aqui tá com 79. É um pico mais alto. Conseguiu visualizar agora, Andréia? Vou colocar mais perto. Tá vendo aqui? O pico. E quando eu coloco aqui, olha o quadradinho que aparece lá. E vai os picos, olha só. 79, tá vendo lá? E assim foi, olha. Conforme eu vou correndo o dedo, vai aparecendo no quadrado lá em cima. Ok? Alguma pergunta? Cadê? Virou. Ah, que bom, consegui visualizar. Então, esse tipo de colchão, ele é um pilo, né? Que alterna a pressão, estimulando a circulação, tá? É uma tensão e baixa a tensão superficial da pele. Deixa eu ver. Ok. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver, Carlinhos. Ok. Uma outra pergunta. Qual o nível ideal para a utilização do colchão? Quando você diz o nível através dessa unidade de controle, ela tem uma graduação de 0 a 5, né? De 1 a 5, aliás. A primeira vez que eu liguei, eu conecto no 5, porque ele vai inflar mais rápido. Depois, essa graduação que vai do 1, 2, 1,5, posso variar essa graduação, é conforme o peso e a necessidade dele. Então, não existe um ideal. A gente sabe que a gente tem um nível que é um limite, que tem uma visualização melhor em milímetros de mercúrio, são 103 milímetros de mercúrio, que é o pico, seria o máximo. Mas a gente não tem um sensor, e não precisa de um sensor para você calibrar e utilizar ele. Você precisa graduar ele conforme o peso. Então, pacientes mais leves você vai, conforme a necessidade, você vai verificar como tá. O que não pode é o colchão ficar duro quando o paciente tá deitado, porque senão ele vai fazer muita pressão. Então, você vai variar. Se é um paciente mais pesado, você tem que colocar um pouco mais de pressão para você conseguir ter essa oscilação das duas vias da circulação, porque senão o paciente é muito pesado, ele tem que fazer uma leve flutuação quando tem essa oscilação. Ele não pode encostar na base do colchão embaixo. Então, você vai graduando conforme o peso dele, conforme a necessidade dele. Se o colchão estiver cheio e for desligado, se você não conectar, ele tá cheio, você desligou, ele vai se manter por um grande período com ar, só que ele não vai fazer oscilação, porque a unidade de controle não tá ligada. Quando você desconecta aqui, aí ele vai esvaziar, senão ele vai durar mais tempo. Agora, mas se tiver sob pressão, o corpo estiver em cima e ficar muito tempo, com o tempo vai esvaziar, mas não de imediato, Agora, o ideal é, quando o paciente sai da cama, você desliga essa unidade de controle, né? Desliga. Quando ele vai pro colchão, você liga um pouquinho antes, porque ele leva até 10, 11 minutos para fazer todo o processo.
Então, se ele vai ficar muito tempo fora do colchão, você desliga. Se ele vai ficar pouco tempo fora do colchão, então você não precisa desligar ele. Você pode deixar ele ligado. Respondi? Mas sempre, para ele ter o efeito de fazer essa uniforme, né, dividir nessas duas vias efetivas, proporcionar essa melhor distribuição da via efetiva da pressão para prevenir, o motor precisa estar ligado, a unidade de controle precisa estar ligada quando ele está deitado, ok? Senão não faz sentido, porque vai ficar só um colchão com ar, ele é um pillow baixo, e não vai oscilar. Ok? Então ele é super silencioso, olha só, vocês conseguem, né? Ele vibra muito pouco, ele é muito silencioso. Isso faz muita diferença, principalmente à noite, quando o paciente está deitado na cama. Né? Uma coisa muito importante é você tá com a unidade, o paciente usar um travesseiro, né? Você tem um travesseiro aqui. Caso precise, você pode colocar o travesseiro embaixo do pillow. Se ele tiver uma lesão, alguma coisa, mas daí já não é tanto a indicação para esse colchão. Mas você pode pôr embaixo. Ou senão, o travesseiro é sobreposto a esse pillow e o paciente tem contato com toda a superfície, né? Então, ele protege tanto a questão das escápulas, no quadril, na pelvis, no quadril onde tem mais pressão, e também a parte de calcânio também. Okay? Então é um sistema que estimula os tecidos, porque ele tem essa oscilação que pode ser tanto um nível mais baixo, né, para pacientes mais leves, ou precisa ter uma tensão um pouco mais alta para ter uma resistência maior para os pacientes mais pesados. O limite de peso dele é de 135 quilos, né? Ele tem 130 células uniformes que se dividem em duas vias. Então, enquanto uma via está inflando mais, a outra está desinflando, isso faz com que tenha essa oscilação, né? E ele funciona como uma prevenção das lesões por pressão e proporciona mais conforto nessa postura deitado, que é muito importante para os pacientes acamados, os pacientes que não têm sensibilidade. É muito importante, então a gente precisa se preocupar tanto quanto a postura sentada, né, sentado, quanto a postura deitado, para prevenir as lesões por pressão. Ok? A gente tem tempo ainda. Mais alguma pergunta? Tudo respondido? Ficar. Hoje eu consegui visualizar melhor a tela aqui para você responder. Certo? Então, ele é um produto fácil de transportar, compacto, leve, né? Você pode transportar nessa caixa. Então, isso facilita bastante. O paciente vai viajar, alguma coisa, e estar numa superfície de suporte quando está deitado, ou na casa de outra pessoa, ou no hotel, pode ser, um paciente que tenha, se precisar viajar, ou em casa também. Então, você pode usar ele em vários ambientes, porque ele é muito fácil de ser transportado. Ok. Então, nós vamos fazer uma outra live. A gente, se vocês quiserem mandar alguma sugestão, a gente vai falar sobre cama hospitalar, sobre a postura deitada. Então, esse a gente falou a princípio sobre o pillow, né? Pra gente trabalhar com essa questão da prevenção das lesões por pressão. E a gente, no outro momento, vai falar sobre cama hospitalar, né? A importância da utilização, as angulações, como é importante, e sempre o uso de uma superfície de suporte adequada. E sempre sobreposto, esses pillows são sempre sobrepostos a um colchão. Então, você não coloca eles direto no estrado da cama, sempre sobre colchão.
A higienização é muito simples de fazer, a gente já comentou até, você pega um pano úmido, você pode passar um pano úmido com hipoclorito de sódio, limpá-lo, você não deve imergir ele dentro da água, né? E você limpa e higieniza dessa forma com hipoclorito, ou pode ser um sabão neutro, então um pano umedecido você limpa e não deve passar álcool, porque o álcool ele resseca, ok? E secar em temperatura ambiente, não secar no sol também. Não deve ser secado no sol e nem esterilizar em autoclave. Esse tipo de equipamento você não pode usar autoclave. E Sandrita? Acho que foi tudo falado. Alguma dúvida? Alguma pergunta a mais? Então, um equipamento simples, né? Fácil de ser utilizado e de grande auxílio para os pacientes com risco de desenvolver lesões por pressão e também com o objetivo de gerar mais conforto na postura deitada. A gente precisa se preocupar muito com essa postura deitada. Às vezes, os pacientes fazem lesões e não foi sentado na cadeira, foi na postura deitada, porque ele fica muito tempo também. Às vezes fica 6, 8, 12 horas deitado. Mesmo para os pacientes que são mais, às vezes, independentes, que ficam mais tempo durante o dia na cadeira de rodas, ou paciente que fica mais tempo acamado. Sempre se prestar muita atenção nessa questão da prevenção dos cuidados com a pele para esse tipo de paciente. Ok? Então, logo voltaremos com outra live. Deixa eu ver, uma pergunta a mais? Não, tudo esclarecido. Okay. Então, esse é o colchão AirPlus da Delamed. Vocês podem entrar no site, verificarem os pontos de, mas todo estado tem um ponto autorizado, uma revenda, todos têm, na verdade são várias revendas, cada estado tem um revendedor, um distribuidor por estado, então você vai achar ou você pode procurar na própria internet. Então esse é o equipamento e essa é a marca, dá para utilizar bem, Delamed AirPlus. Então, gente, prevenindo as lesões por pressão na postura deitada, que é muito importante, tanto quanto sentado, deitado. Ok? Espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído, que tenha trazido mais informações, mais esclarecimentos. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato com a Delamed. Eu tenho o meu contato direto da Delamed, consultoria@delamed.com.br. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas. Sim? Mas é um sistema muito simples de operar e que contribui bastante nesse processo de prevenção das lesões por pressão. Ok? Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.